Estamos ao vivo. Boa noite, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo para o nosso desafio. Deixa eu só aumentar aqui, tá? Só um minuto. Aí, para vocês ouvirem direitinho. Seja muito bem-vindo para o Desafio EFEM, nossa aula 2, né? Nossa aula 1 foi incrível e agora nós vamos dar sequência na aula 2. E compartilhem, curtam, né? Compartilhem com as pessoas. Se você recebeu os meus e-mails, as minhas mensagens, seja bem-vindo. E pessoal do Face, caso queira acompanhar os slides pelo Instagram, pode entrar no Instagram, que eu estou ao vivo também. E pessoal do Instagram, muito obrigada por estar participando desse desafio incrível para quem busca equilíbrio físico, mental, espiritual, autoconhecimento, né? Então, quem não quer, né? Tudo isso. Então, sejam bem-vindos. Eu começo toda a terapia questionando, né, como que você passou esses últimos dias. Então eu pergunto para você também, como que você passou esses últimos dias, como você está no dia de hoje. Pode comentar comigo também, caso não queira comentar aqui, pode encaminhar um direct para que nós tenhamos essa troca, né? Esse acolhimento. Eu recebo as mensagens de vocês, eu fico muito feliz com isso, porque faz sentido, né? Quando eu recebo as mensagens de vocês, eu me sinto mais confiante de que eu estou indo pelo lugar certo, né? Pelo caminho certo. Então, hoje é a aula 2, tá? Eu quero compartilhar com vocês alguns conteúdos muito importantes. Então, curtam, compartilhem, para que nossa turma seja ainda maior, tá? Então, eu vou fazer algumas perguntas e aí eu vou pedir para você me responder se alguma delas faz sentido para você, tá? Você tem vergonha de tomar alguma decisão na sua vida? Você fica preocupada com a opinião dos outros? Né? Faz com que os outros se sintam nessa posição, né, de tamanha importância, onde você se preocupa com isso? Você sente insegurança, medo, qualquer outro sentimento que te paralisa para conquistar os objetivos, planos, metas, seus sonhos? Você se pergunta se vai valer a pena lutar pelos seus desejos? Alguma dessas questões passa pela sua cabeça de uma forma diária, de uma forma uma vez por semana? Como que é isso, né? Se passa, né? Existem algumas sacadas, alguns insights que nós temos durante esses pensamentos que faz com que a gente identifique o porquê que isso está acontecendo com a gente. Por que a gente está com medo, com receio? Por que a gente está dando tanta importância para o outro, né? Na mensagem que o outro vai receber ou que vai me passar, né? Por que eu me preocupo tanto com a opinião das outras pessoas? Então, e existem também outras frases que eu quero compartilhar com você para ver se faz sentido para você, se passou pela sua cabeça em algum momento. Já passou pela sua cabeça algo do tipo, acho que não é para mim controlar as emoções e os sentimentos? Ou, inteligência emocional? O que é isso? Será que é possível para mim? Autoconhecimento é muito complicado, né? Porque vendem pra gente essa palavra de autoconhecimento, mas na realidade o entendimento dessa palavra acaba sendo muito complicado pra gente, muitas vezes, né? E nessa cobrança excessiva, né, muitas pessoas acabam se sentindo culpados por não vencer, né, essa expectativa, por não superar essa expectativa, né? Então se sente frustrado, chateado, triste por não ter conquistado uma batalha. Aconteceu comigo recentemente, inclusive. Eu tinha um objetivo e não consegui conquistar esse objetivo, né? E isso me fez sentir uma frustração, eu fiquei chateada, passou por mim alguns sentimentos, né? Mas é que tá a grande sacada. Esses sentimentos, eles
eles devem passar, sim, porque nós somos seres humanos. A questão é que muitas vezes nós não conseguimos passar por esses sentimentos ilesos, ou seja, eu me sinto frustrado, me sinto inseguro, me sinto triste, me sinto chateado por não ter alcançado essa expectativa, por não ter alcançado esse objetivo, e isso faz com que eu desanime, que eu não lute mais, né? Porque a experiência foi muito ruim. Então eu vou desistir, eu vou desanimar e não vou seguir mais com esse plano, com esse objetivo, com esse sonho. Então aconteceu comigo, mas o que eu fiz? Eu identifiquei, analisei o que aconteceu, o que eu fiz o que fiz de errado para que não tivesse dado certo e retomei o planejamento, né, de uma forma mais concisa. Eu tentei de uma forma, não deu certo, eu vou lá e tento de outra, mas isso faz parte de todo o processo de autoconhecimento, você entender que é normal você passar por esses sentimentos e após passar todo esse sentimento ruim, fazer uma análise do porquê que não deu certo e tentar novamente de forma diferente, né? Tem a ver sim com o conceito de resiliência, mas é muito mais profundo e muito mais complexo. Mas essa vontade de tentar novamente de uma forma diferente faz parte do processo de evolução, né? Nós já identificamos nossas limitações, nós já identificamos as nossas forças, então se não deu certo foi por algum motivo. Qual que foi esse motivo? Foi por conta, porque eu não me preparei muito bem, foi porque teve algum obstáculo no meio do caminho. O que aconteceu para que não desse certo? Então, você estar fortalecido mentalmente, isso fica de uma forma mais clara, mais objetiva, você tem uma maior leveza para lidar com esses obstáculos no caminho, tá? Então, às vezes a gente nessa frustração não sabe nem por onde começar, né? Muitas vezes as pessoas tendem a nem tentar, porque já tentou uma vez e não deu certo, é muito sofrido, doloroso, e aí a pessoa não tenta de novo porque ela tem medo desse sofrimento, né? Então, não se sente acolhido por ninguém, se sente muito sozinho, às vezes os familiares não acolhem, às vezes os amigos não acolhem, né? Então, acaba trazendo todo esse sentimento ruim, tá? Deixa eu só contar a minha tela aqui com vocês, fácil vocês me conteúdo. Muito bem. Então, quando a gente chega com essas afirmações do tipo, acho que não é pra mim, ou essa cobrança excessiva, ou essa culpa por não ter conquistado, né? Isso vai trazer pra gente consequências gravíssimas, né? E muitas vezes a gente acaba não saindo ileso por conta desse sentimento, né? Que a gente não estava preparado. Na realidade, o autoconhecimento, o equilíbrio, ele faz com que a gente se prepare, né? Tem uma frase muito, muito boa do meu pai até, que ele compartilha, que eu acho incrível, que é: a fé, ela não faz a gente mover a montanha, né? Porque muita gente fala, a fé move montanhas. E eu ouço essa frase há muito tempo e eu acho que faz total sentido. A fé não move montanhas, ela dá força para que a gente atravesse a montanha, suba e vá até o próximo lado. E é justamente dessa forma, quando a gente busca o equilíbrio mental, o equilíbrio entre as áreas da vida, acontece dessa forma, a gente vai trabalhando, fortalecendo para que quando a montanha, os obstáculos apareçam, a gente consiga vencer esse obstáculo, tá? Chegou a hora da gente arregaçar as mangas de uma vez por todas. Esse desafio é justamente para isso, para a gente identificar o que está paralisando os nossos planos, os nossos sonhos, os nossos objetivos, né? Conhecer as suas forças, porque sim, todos nós temos fortalezas dentro de nós, não é só desânimo, não é só tristeza, não é só estresse, ansiedade, não é só isso. Todos nós temos algo que somente nós temos, somente nós construímos ou nascemos com alguma característica individual e que a gente precisa se apegar a isso, tá? Vou fazer uma pergunta para você, vou pedir para você me responder. Você se honra dos seus resultados atuais? O que você conquistou até hoje? Você se sente feliz, se sente realizado de tudo que você alcançou até hoje?
Tem recebido alguns elogios, né, no seu trabalho, na sua família, com a sua esposa, com seu esposo, com os filhos, né? As pessoas que você mais ama têm comentado algo sobre você, sobre os seus resultados? Porque esse é o momento da gente acordar os objetivos que estão adormecidos, nossos sonhos, nossos desejos, né? Os planos que não saem do papel também, porque às vezes a gente consegue colocar os planos no papel, mas a gente não consegue dar o próximo passo, né? Dar o próximo passo para a gente avançar nessa realização desses nossos sonhos, né? Então, em um momento em que a empatia está em baixa, né, onde as pessoas tendem a se fechar pelas suas crenças limitantes, acreditam que não é capaz de alcançar os seus sonhos, então chegou a hora de descobrir essa fortaleza que tem dentro de você, o que reflete no espelho, né, e o que você até então não conseguia enxergar, mas que a partir de hoje você vai conseguir enxergar as suas fortalezas, tá? E tirar os seus planos do papel para você conquistar a sua realização, né? Quem aqui não quer ser realizado profissionalmente, no relacionamento, né? Financeiramente, são várias áreas da nossa vida que nós paramos para pensar muitas vezes durante o dia, para refletir mesmo, como que tá a minha vida financeira, como que tá a minha vida amorosa, como que está a minha vida profissional, né? Então esse é o momento, o desafio EFEM é justamente para a gente começar a nos apegar mesmo às nossas fortalezas, ao que a gente tem de melhor, tá? Que aí a gente vai trazer como consequência as outras questões, tá bom? Deixa eu passar para o próximo slide aqui. Opa! Seja muito bem-vindo ao Desafio EFEM, tá? Segunda aula, e hoje eu vou passar um conteúdo que fez total sentido para mim, que eu espero que faça total sentido para vocês também, tá? Então, tira um print, compartilha nas suas redes sociais, coloca a hashtag Eu no Espelho, que é justamente o que você está percebendo no espelho, né? O que você percebia, o que você vai começar a perceber a partir de hoje. Então, hashtag Eu no Espelho, que aí eu vou compartilhar tudo que apareceu lá pra mim, tá bom? As pessoas estão se sentindo perdidas, né? É um momento pós-pandêmico, né? Nós estamos ainda na pandemia, mas quando eu falo pós-pandêmico, é pós tantos traumas, né? Tanta fase, é uma fase difícil que nós passamos, né? Então, por isso que algumas pessoas passaram por experiências muito dolorosas nesse período de pandemia, né? Já vinham passando por algumas situações e com a pandemia isso afetou muito mais, né? A epidemia de transtornos mentais, ela acontece há muito tempo atrás. Não foi por conta da pandemia que deu esse surto. Aumentou, mas antes da pandemia, né, nós que acompanhamos os estudos psicológicos, tudo nessa área, a gente consegue identificar, a gente consegue perceber que sim, teve um aumento nos transtornos, porém já estava alto, então triplicou esse número, né? Então muitas pessoas ficaram fechadas por conta dessas experiências ruins, os medos, autoestima muito baixa, né? E como consequência não conquistam seus objetivos e seus planos, né? E qual que é o melhor momento para buscar o equilíbrio físico, espiritual e mental, né? Sobre isso que nós vamos falar hoje e também como aumentar sua concentração em apenas 5 minutos por dia, com 5 minutos por dia apenas. Porque é possível, tá? E eu vou comprovar para vocês até o final desse encontro, tá bom? Amanhã nós vamos falar como mudar minha vida para melhor se eu não sei por onde começar, porque esse sentimento de estar perdido, de estar perdida, ele pode sim acontecer e já aconteceu comigo, já pode ter acontecido com você também, com tantas outras pessoas, e nesse momento a gente não consegue identificar o porquê que está acontecendo e muito menos identificar como sair dessa situação, né? Deixa eu colocar aqui um comentário fixo para o pessoal saber do que estamos lá.
luz, desafio e desafio. Fixar. Muito bem. Agora todo mundo já sabe do que se trata. Então, amanhã nós vamos falar como mudar minha vida para melhor, se eu não sei por onde começar, porque sim, existem algumas pessoas que estão nesse momento, tá? Na quinta-feira, aliás, nós vamos falar sobre o passo a passo e sobre planejar o futuro. Então, muito conteúdo pela frente. Então, vamos lá, vamos começar. A gente falou sobre medos, né? Nós temos medo, assim, em episódios diferentes, no dia a dia, né? Medos, cada um tem os seus medos, né? E é super normal tê-los, porque é um mecanismo de defesa da nossa mente. Então, começa isso desde quando nós somos crianças engatinhando, né? Quantas vezes a gente não tentou colocar o dedo na tomada, né? A gente não conseguia porque a nossa mãe ou o nosso pai não deixava, até que a gente conseguiu colocar. E quando a gente consegue colocar o nosso dedo na tomada, o que acontece? A gente toma choque, né? E com esse choque a gente aprende, né? Que não era para ter colocado, justamente por isso, porque foi algo é algo que machuca, é algo que traumatiza, né? Então a gente poderia ter aprendido de outra forma, mas não, a gente aprendeu colocando o dedo na tomada e sentindo aquela dor, aquele susto, né? E isso vai de colocar o dedo na tomada é justamente para isso, para nos proteger do que possa acontecer, né? Mas o medo, ele pode paralisar. Ele pode paralisar você a ponto de você não conseguir avançar para o próximo passo da sua vida, né? Avançar para o seu objetivo, para os seus sonhos, para os seus desejos, né? Então, tudo isso pode acontecer por conta do medo. Se você tiver medo por conta de uma experiência que passou, né? Uma experiência que te trouxe sofrimento, uma experiência que te trouxe muita tristeza, te trouxe mágoa, né? Então, isso tende a te paralisar mesmo, a avançar para o próximo passo e tentar uma nova vida, um novo trabalho, uma nova ocupação, né? Então, o medo é importante, ele é o nosso mecanismo de defesa, desde que ele não paralise você de avançar para o próximo passo, tá? E por conta do medo, a gente tende a perder algumas oportunidades, né? Pense um pouquinho, né? Se você não perdeu alguma oportunidade por ter o medo de arriscar, o medo de trocar, o medo de avançar, né? Então, às vezes a gente tem 2 ou mais caminhos ali para seguir e a gente escolhe um, né? Às vezes a gente até não tem medo de escolher, acaba escolhendo um daqueles caminhos. E aí, quando a gente escolhe um desses caminhos, o que acontece? Não dá certo. E aí a gente fica frustrado, traumatizado e fica com aquele sentimento de frustração e de medo, e que se acontecer de novo você não vai conseguir escolher qual caminho seguir, porque você tá com medo já daquela experiência que passou, né? Então, e se você não conseguir, a consequência é a culpa, que a culpa vai te trazer o sentimento negativo, vai te trazer a paralisação, vai te trazer muitos sentimentos que vão impedir você de avançar, né? Então, é importante o medo? Até o momento em que ele não te paralise, tá? Paralise os seus sonhos. Vou contar um pouquinho sobre a minha história, né? Eu tinha um pouco de medo, sim, de mudar de trabalho, de emprego, né? Eu tinha um pouco de medo e é normal a gente sentir esse medo, né? Até que eu fiz uma troca importante na minha vida e o que aconteceu com essa troca? Não deu muito certo. E aí isso me trouxe culpa, que a culpa me trouxe tristeza, e a tristeza me trouxe uma tristeza profunda, e isso me paralisou
de avançar em outros objetivos, planos, né, sonhos. Então foi um momento em que eu parei, exatamente, o medo me paralisou. O medo paralisou a ponto de não conseguir avançar naquela profissão, naquela carreira, com aquele propósito, com aquela missão, né? Então eu tenho muita facilidade, eu tenho muita naturalidade em falar sobre isso com vocês, que o medo paralisa, porque eu já passei por isso. O medo já me paralisou na vida financeira, o medo já me paralisou na carreira, o medo já me paralisou nos relacionamentos, né? Então, isso é real, acontece, né? Aconteceu comigo, aconteceu com várias pessoas, acontece e vai acontecer se você não estiver preparado. Porque até para fazer uma escolha a gente precisa ter equilíbrio na vida, né? Nas 3 bases da nossa vida, né? Se a gente não tiver equilibrado mentalmente, a gente pode fazer a escolha errada. Se a gente não estiver bem espiritualmente, a gente pode fazer a escolha errada. E se a gente não estiver bem fisicamente, a gente pode fazer a escolha errada, né? Então perceba a importância de estar com esse equilíbrio, né? E eu vou lançar um método que transforma vidas, inclusive transformou a minha, que foi justamente após essa experiência, né, ruim, que veio à tona todo esse entendimento sobre a situação, do que acontece com as pessoas nesse momento, tá? Eu vou pedir para você comentar aqui, colocar aqui nos comentários, pessoal do Face, pessoal do Insta, no que vocês trabalham, tá? Só para eu ter uma base e saber com quem eu estou falando, né? Pra gente compartilhar também, tá? Bom, para quem não sabe, eu sou psicóloga e realizo atendimentos, né, de psicoterapia e sou criadora do método EFEM também, que eu vou lançar após o desafio, tá bom? E hoje eu quero falar um pouquinho sobre essa tríade do equilíbrio, né? Porque eu falo tanto aqui com vocês sobre equilíbrio físico, equilíbrio espiritual, equilíbrio mental, mas e os fundamentos disso, né? Que do nada você apareceu por conta das suas experiências e criou um método, não necessariamente, tá? Toda essa questão do EFEM, né, que é o equilíbrio físico, espiritual e mental. Então o EFEM, ele veio à tona para mim justamente com esses conceitos, né, de segurança, confiança e percepção. Porque se você não está seguro com as suas decisões na sua vida, você tende a ficar enfraquecido entre essas áreas, né? Se você não confia em você, você acaba não confiando nos outros também, ou os outros tendem a não superar a sua expectativa, né? E aí isso também vai mexer com as suas áreas bases. E também a percepção, né? Quando a gente está em equilíbrio, né? Quando nós estamos em EFEM, a nossa percepção de tudo muda. Você pode ter certeza. A nossa percepção da nossa carreira, a nossa percepção com o nosso relacionamento, a nossa percepção de nós mesmos. Quando nós não estamos em equilíbrio físico, mental, espiritual, a percepção de nós muda, né? A gente só quer ver, a gente só identifica o que é ruim, né? O que a gente não conseguiu, o que a gente, a nossa incompetência, a nossa insegurança, os nossos medos. Então, tudo que for pro negativo, porque nós não estamos fortes, isso tende a aumentar cada vez mais, né? Então perceba, o equilíbrio, ele precisa ter esses 3 pilares, que é segurança, confiança e percepção, tá? Então vamos lá. 68% dos brasileiros são inseguros. Isso eu já fui insegura, em muitos momentos da minha vida eu sinto insegurança, né, comigo, com o ambiente, com a carreira, então isso é muito normal, tá? Não se sinta só nessa questão de insegurança, tá bom? A segurança, ela pode ser, eu citei alguns temas, né, de segurança nacional, comunitária, doméstica, né? Então tem segurança em quase todas as áreas, se a gente for parar para pensar, né? Mas a segurança emocional é o que eu
dou uma maior importância, né? Até para conquistar o equilíbrio emocional, é necessário ter essa segurança, né? Se a gente não tem uma segurança emocional, a tendência é que a gente siga por outros caminhos e não necessariamente são os melhores, né? Então, a Kendra Campbell já falava, né, que a capacidade de identificar, rotular e expressar o que você sente. Opa, vou desativar os comentários por enquanto, então só para vocês não perderem os slides, tá bom? Certo, daqui a pouco eu volto com os comentários, tá? Obrigada, Gil. Então, a Kendra Campbell já falava, né, sobre essa questão de identificar a segurança emocional, é a capacidade que nós temos de identificar, rotular e expressar o que sente. E por que eu trouxe esse comentário da Kendra? Porque eu recebo muitas pessoas e outros colegas da área também recebem pessoas que não têm que não sabe nomear o que está sentindo, não sabe nomear os sentimentos, não sabe identificar o que está sentindo, né? Então, quando a gente tem essa capacidade de identificar e lidar com os sentimentos e com as emoções, aí sim, aí a gente já está nesse processo de equilíbrio, né, entre as áreas da vida. Então, muitas vezes a gente não consegue nomear isso. A gente sabe o que a gente tá sentindo, né? Por exemplo, pessoas têm crise de ansiedade, sentimento de ansioso, né? Ou até mesmo a crise. Não sabe de onde vem, não sabe o porquê que está acontecendo, só sabe o que está sentindo fisicamente. Mas mal sabe essa pessoa que a mente e o corpo já vinha apresentando há um tempo atrás alguns sintomas que passaram despercebidos ou que você nem conseguiu nomeá-los por falta de conhecimento ou por uma crença que você tinha, por tantos motivos, né? Mas é só pra gente identificar que muitas pessoas não sabem nomear quando estão apaixonados ou quando estão dependentes, né? Não sabem nomear esse sentimento de angústia, do que pode ser tristeza, se é uma tristeza, se é uma depressão, se é uma tristeza leve, se é uma tristeza profunda, se é uma angústia por algo que perdeu, se é uma angústia por algo que vai acontecer, né? Então, muitas pessoas têm ansiedade e não sabem que tem ansiedade, quando eu falo generalizada, num grau maior, né? Muitas pessoas têm depressão e não sabem que tem, muitas pessoas têm toque, muitas pessoas têm pânico e não sabem que tem isso, né? Então eu trouxe essa questão justamente por isso, porque a segurança emocional, quando nós estamos seguros, é justamente quando a gente tem essa capacidade de identificar os nossos sentimentos e as nossas emoções. Tá? Então, por isso que é importante a gente prestar atenção em todos os sintomas, tudo que apresenta de diferente na nossa rotina, é importante a gente prestar atenção, né? Buscar entender o que está acontecendo, né? Então, esse é só um ponto da tríade do equilíbrio, tá? O outro ponto é a confiança, né? Então é preciso levar em conta também que as pessoas são passíveis de erro e falhas, e isso não significa que não devemos confiar nas pessoas, né? E isso eu penso além, né? Às vezes a gente se cobra tanto, é uma cobrança excessiva, que a gente não tem essa possibilidade, não existe a possibilidade de não dar certo, da gente falhar, da gente errar, porque as pessoas estão tão acostumadas a se cobrar e conquistar acima de qualquer limite, acima de qualquer coisa, seja trabalhando 14 horas por dia, seja se doando ao máximo em um relacionamento, seja de qualquer forma. A cobrança é tão grande para conquistar aquele objetivo que a culpa vem quando não consegue alcançar, e essa culpa se transforma em sentimentos contra a pessoa mesmo,
né? Então, eu não posso confiar em mim porque eu não alcancei um objetivo dentre vários que existiam, né? Então, como que eu vou confiar em mim? Como que eu vou ter uma autoconfiança, né? E outra, se eu não confio em mim, como que eu vou confiar no outro, né? Muitas vezes a gente acaba dependendo tanto do outro, colocando toda a confiança no outro e não confiando em nós mesmos. Como é que faz, né? Não faz sentido, a conta não fecha. A gente precisa primeiro cuidar da gente, confiar na gente, ter uma segurança emocional, né? Todos cuidar primeiramente da gente, para depois a gente começar a cuidar do outro, começar a perceber o outro, começar a ter empatia pelo outro, né? Mas em quem devemos confiar? Essa é a pergunta, né? A gente precisa confiar em nós mesmos, primeiramente. Porque quando a gente confia em nós, a gente começa a confiar no outro. Mas quando eu falo aqui em autoconfiança, é justamente trabalhar essa confiança em você. Não é porque você teve um erro, teve uma falha, não conquistou algo, que você vai condicionar o seu cérebro a esse sentimento de não ter confiança em si mesmo, né? Então, ao contrário de quem é emocionalmente confiante, uma pessoa insegura é psicologicamente mais frágil e dá muita ênfase às suas próprias falhas ou defeitos, né? E eu não costumo utilizar esse termo de defeitos, tá? Eu costumo utilizar o termo de pontos fracos, pontos a melhorar, né? Vulnerabilidades que todos nós temos, né? Mas dependendo da forma como você nomeia, você acaba sendo muito duro com você. E isso também traz consequências, essa dureza na fala, essa dureza na cobrança. Então a gente tem que levar as questões de uma forma mais leve, se a gente quer buscar esse autoconhecimento e esse equilíbrio, tá? E a terceira tríade do equilíbrio é a percepção, né? Que é a capacidade de identificar as emoções em si mesmo e nos outros. Pessoas com essa competência conseguem expressar as próprias emoções de forma adequada, têm empatia e se comunicam com os outros de forma apropriada. Então a gente começa a expor as nossas emoções, os nossos sentimentos com empatia, né? E também de uma forma mais leve, de uma forma mais objetiva, de uma forma onde o outro não será prejudicado, né? E isso a gente tem exemplos aí, você pode ter exemplos na sua família, aquela tia que fala do jeito que quer falar, né? O seu pai, a sua mãe, amigos, né? Programas de TV, a gente cansa de ver, né? A forma como as pessoas falam umas com as outras, né? Então dá para identificar pela forma que você fala com o outro, dá para identificar muito se você está praticando o autocuidado, se você está praticando a autoconfiança, se você tem segurança emocional, dá para perceber muita coisa através dessa forma que você lida com o outro. Um exemplo para te dar como de percepção, veja essa imagem, né? Nós temos 6 expressões faciais aí para você dar uma olhada. E aí eu vou pedir para você, pode colocar nos comentários, vou até desativar aqui, para você colocar para mim qual dessas figuras você nomeia como triste, né, feliz, com nojo, né? E aí na próxima figura eu já vou colocar o resultado para vocês. Na primeira, o que você acha que a pessoa tem? Na segunda, tá com uma cara meio com o olho aberto, mais aberto, com a boca. A terceira e a quarta, o quinto e o sexto. Coloca aqui nos comentários pra gente ver o que vocês vão colocar e aí eu já dou a resposta aqui no próximo slide. Vamos ver quem acerta. Ver se a percepção de vocês está bem treinada. Isso é um teste para você identificar a sua percepção. Opa! Vamos lá. Pessoal do Face. Legal. Muito bom, muito bom. Vou passar para o próximo slide, porque eu acho que deve estar com um delay, depois eu vejo os comentários de vocês, tá bom? Olha, deixa eu desativar aqui. Olha, o 1, raiva,
o 2, medo, o 3, nojo ou aversão, o 4, surpresa, o 5, alegria e o 6, tristeza. Eu não sei se você acertou todos eles, mas por essa imagem você vai conseguir identificar como é que tá a sua percepção, né? Sua percepção do outro. Se você errou todas, existe também um trabalho a ser feito, né? Então tudo é material, tudo é material psicológico, tudo é material da mente que traz pra gente, a gente só não percebe quando a gente não tem aquela prioridade de perceber, tá? Pode comentar aí que daqui a pouco eu já abro os comentários. Então, algumas dicas, né, pra gente desenvolver essa tríade, né, seja confiança, segurança emocional, seja percepção, né, então observe e analise seu próprio comportamento, né, domine suas emoções, aprenda a trabalhar as emoções negativas, né, aumente a sua autoconfiança, aprenda a lidar com a pressão e não tenha medo de se expressar. Tudo isso a gente só vai conseguir trabalhar em nós e aumentar esse nível, né, tanto de comportamento, de emoção, de autoconfiança, de medo, de sentimentos, tantos outros, através de se conhecer profundamente, né, praticar o autocuidado diariamente, trabalhar com algumas técnicas, algumas ferramentas todos os dias, né, isso vai fazer com que a gente perceba, faça aquela análise profunda para aí sim a gente começar a ver o externo, porque muitas pessoas estão acostumadas a ver o externo primeiro para depois se olhar no espelho, né? Então é ao contrário na realidade, primeiro a gente tem que se perceber, se analisar, ver o que está acontecendo com a gente, para aí sim depois a gente começar a ver o externo, cobrar do externo, seja lá o que for, tá? Então, através de alguns estudos, né, a psicóloga Carol Dweck, que eu amo muito o livro dela, que é o Mindset, que é a nossa forma de pensar, né? Então, ela é professora, além de psicóloga, e ela leciona o curso de Personalidade e Desenvolvimento Social, além desse livro, que para mim já é um curso incrível, né? Que lida justamente com com a motivação, com a personalidade, com o desenvolvimento do ser humano, né? Então, motivação, incentivo, então tudo isso ela cita no livro, né? E é um livro muito rico para quem tem interesse, eu acho muito rico, tá? E aí vem essa pergunta, né? Por que umas pessoas lidam melhor do que as outras com as situações adversas do dia a dia, né? Eu acho que você conhece pessoas que lidam melhor com perdas, com epidemias, com doenças, com tantas questões do nosso dia a dia do que outras, né? Por que será que isso acontece? E no livro é citado isso também. Existe uma diferença entre as pessoas na forma de pensar. Mas por que tem essa diferença, Jaque? Porque umas pessoas receberam um conteúdo diferente das outras, seja um conteúdo familiar, a criação, experiências, escola, então tudo, né, toda essa área social, além das predisposições genéticas, tende a formar o pensamento do indivíduo, né? Então, algumas acreditam que suas qualidades podem mudar com trabalho duro, boas estratégias, feedback, por exemplo. Então, algumas pessoas pensam que é possível melhorar, que é possível se desenvolver, que é possível crescer. Já outras acreditam que as suas habilidades, competências são dons natos, né? E aí se sentem frustrados quando não alcançam algo. E essa forma de pensar ficou conhecida como mindset fixo, que é a mentalidade fixa, onde essas pessoas entendem de que eu nasci assim,
né, aquela síndrome de Gabriela que a gente cita, né? Eu nasci assim, eu cresci assim, né? Então não tem como mudar, não tem como melhorar, não tem como se desenvolver, porque eu nasci dessa forma, né? Que é justamente aquelas pessoas que em alguns momentos a gente chama de personalidade forte, né? Em outros momentos a gente nomeia com outros adjetivos, mas nada mais é do que o mindset fixo, que é diferente do mindset de crescimento, né? A forma de pensar de evolução, de que eu vou buscar me aprofundar em cursos, vou buscar os profissionais para conseguir me ajudar, eu vou buscar conhecimento, eu vou me desenvolver. Esse é o mindset de crescimento, tá? E o mindset fixo já é aquele mindset de que eu nasci assim, não tem como mudar, então vamos nos adaptar com o que tem, pronto e acabou, né? E que eu acho eu acho um desperdício, porque nós sim nascemos com os nossos pontos fortes, nós nascemos com as nossas vulnerabilidades, com os nossos pontos a melhorar, mas de nada impede da gente avançar, de nada impede da gente crescer, se desenvolver, aprender coisas novas, né? Eu costumo falar que a gente vai deixar de aprender quando a gente morrer, né? Porque sempre a gente está aprendendo coisa nova. Tem muita coisa nesse mundo, né? Então, faça essa reflexão para identificar qual que é o seu mindset, qual que era antes e qual que será após essa aula, né? Porque tudo pode mudar, com conhecimento a gente pode mudar, tá? Então, a mentalidade de crescimento costuma alcançar mais seus objetivos, porque é uma pessoa que está ali sempre em busca de se desenvolver. Eles utilizam os desafios como oportunidades, né? Então, para crescer, para evoluir, para aprender, não evita os desafios, né? Porque tem pessoas que vê os caminhos, mas não dão um passo, porque sabe que ele vai exigir um pouco mais de força dele, um pouco mais de engajamento, vai precisar mais energia, então, opa, não vou por aqui, né? Já no mindset de crescimento, não, eles tendem a abraçar o desafio, né? Então, pensamento positivo aliado a ações, ajuda a criar um maior interesse pelos estudos e otimiza a aprendizagem, né? Você já viu as pessoas que pensam mais negativo, que falam coisas mais negativas? Elas tendem a não alcançar seus objetivos, elas tendem a dificultar o processo, né? Elas tendem a ver só o lado negativo da coisa, né? Então, como que vai avançar dessa forma, né? Obstáculos nós vamos ter, sem dúvida. A questão é como que a gente vai lidar com esse obstáculo. Ele vai me paralisar ou eu vou ter a fé suficiente para atravessar esse obstáculo, né? Quem utiliza a mentalidade de crescimento foca sempre na melhoria, tá? Wayne Dyer, o autor norte-americano, comentou sobre como seria o despertar do próprio potencial. Então, se você ainda não identificou no que você é bom, no que você é forte, seu potencial maior, saiba que se você acreditar em si de uma forma, na sua totalidade, você acreditar que você é capaz, não haverá nada que te impeça, não haverá nada que não esteja ao teu alcance. Tá? E isso acontece com muitos casos, né? Se a gente for parar para pensar, as pessoas que mais conquistaram objetivos, sonhos, metas, planos, foram essas pessoas que primeiro fizeram esse processo interno, né? Esse autoconhecimento, fortaleceram o seu corpo físico, fortaleceram a sua mente, fortaleceram a sua espiritualidade, que não tem a ver diretamente com religião, mas se você tem, ok. Quando essas pessoas fortaleceram essas áreas bases da vida, os objetivos ficaram menos difíceis de serem alcançados, tá? Eu sigo algumas pessoas, né, que alcançaram esses objetivos. Nós acompanhamos também na TV, em séries, em filmes,
né? Atores, atrizes, famosos, pessoas do nosso cotidiano também a gente pode identificar. Se as pessoas estão enfraquecidas fisicamente, mentalmente, espiritualmente, elas tendem a não alcançar os seus objetivos, as suas metas e os seus planos. Para perceber, depois você me fala, tá? Se faz sentido. E como se eu tivesse... as pessoas se perguntam, né? Como seria se eu tivesse feito diferente lá atrás? Eu recebi um caso, inclusive, compartilhem, tá? A nossa aula com hashtag Eu no Espelho, que eu expliquei no início, que é justamente como eu me vejo no espelho hoje e como que eu vou me ver após o desafio. Então, hashtag Eu no Espelho. Eu já recebi casos de pessoas muito angustiadas por se sentir frustradas por ter escolhido, feito a escolha errada no ver delas, né? Eu escolhi um relacionamento, ou eu escolhi me recusar a esse relacionamento e hoje eu estou sofrendo as consequências disso. Eu fiz uma escolha errada quando eu escolhi determinado trabalho e não escolhi outra coisa. Eu fiz uma escolha errada quando eu fiz um investimento X e era um investimento Y, né? Então vem essa angústia por conta da frustração, vem a culpa, tristeza, então vem muito sentimento negativo, né? Porque a pessoa se cobrou bastante até chegar ali. E aí quando não dá certo, quando faz a escolha errada, a tendência é que esses pensamentos vão para o lado negativo, né? E mais ainda, para a culpa, por se cobrar tanto e não conseguir, a culpa desestabiliza, né? E enfraquece essas áreas da parte do equilíbrio, né? Então, respeite você, né? A sua história, seja autêntico, né? Você não precisa ser como todos, né? A gente às vezes tenta se comparar com algumas pessoas, principalmente em redes sociais, porque redes sociais não tem problemas, todo mundo muito equilibrado fisicamente, espiritualmente, mentalmente, e nos bastidores eu sei que não é assim, tá? Então, como que você tenta encontrar seu equilíbrio? Comenta aqui para eu dar uma olhadinha. Eu quero muito saber, porque eu vou dar uma dica de como você fortalecer o seu equilíbrio entre as áreas, mas eu quero saber se você já faz algo. Então comenta aqui pra mim, pra gente conversar, tá? Já que como que eu aumento a minha concentração com apenas 5 minutos por dia, né? Então, no ano passado, eu comecei a praticar a técnica de meditação, né? E eu vou dar esse desafio para você. Nós estamos num desafio, então eu vou propor um desafio para você, né? Faz uma conta rápida de quanto você meditou no ano passado. E uma observação: a partir de 3 horas e 30 minutos de meditação, você já consegue melhorar sintomas de estresse, ansiedade, de concentração, de tudo. Mas já que você vai me desafiar a meditar 3 horas e meia para eu conquistar essa concentração, não, de forma alguma. Até porque quando a gente tenta se desafiar, a tendência é que a gente se desafie para algo muito grande e que a gente faz e depois não volta a fazer porque foi uma energia muito grande que você colocou ali, que você investiu, e tende a não fazer de novo, porque o cérebro entende que vai ser um gasto de energia tamanho, né? Então, o nosso cérebro é meio preguiçoso mesmo, ele quer bem-estar, ele quer felicidade, ele quer alegria, ele quer tudo de bom, mas quando fala em doar energia, ele já fica meio receoso, né? Então, a partir de 3 horas e 30, você já consegue encontrar, condicionar para concentração. Mas você não vai fazer 3 horas e 30 de uma vez só, né? Até porque isso vai sugar muito da sua energia, né? E você vai tender a não fazer, porque não vai ser prazeroso, tá? 5 minutos de meditação por dia, tá?
5 minutos de meditação por dia é uma técnica que eu apliquei comigo e que dá muito certo, principalmente para quem não faz nenhuma atividade para melhorar a concentração, reduzir o estresse, a ansiedade, melhorar o humor, memória, ser mais criativo, tá? Então você pode fazer no café da manhã, antes do café da manhã, 5 minutinhos, depois do almoço, 5 minutinhos, à tarde, antes de dormir. Veja, tem muitas opções para fazer essa meditação de 5 minutos. E aí, em um mês, se você fizer 5 minutos por dia, em um mês, você já terá feito mais do que você já fez o ano passado, eu tenho certeza. E 5 minutos por dia, em um mês, dá 3 horas e 30 minutos. Eu tenho certeza que você não fez 3 horas e 30 minutos de meditação no ano passado e sua concentração foi prejudicada, ou o seu estresse, ou a sua ansiedade, ou humor, memória, criatividade. Eu acredito que sim, porque melhorou para mim, né? E veja, 5 minutos por dia passa muito rápido, não são 3 horas e 30. Em um mês você terá feito 3 horas e 30 de meditação. Você vai começar a perceber esses sinais de melhoria na sua concentração, na sua mente, tantos outros benefícios que tá? Então, fica aí a dica prática para você, depois vai me contando como é que foi, tá bom? Pare de condicionar o seu cérebro para o negativo, né? A gente tende a falar, eu não consigo, não é para mim, é muito difícil, é muito complicado. Você pode acrescentar a palavra ainda no final, que tudo vai mudar. Você vai começar a condicionar o seu cérebro para o ainda, então ele vai esperar que algo diferente vai acontecer. A partir do momento que você coloca negativo, eu não consigo, você paralisa o seu cérebro, você não vai conseguir evoluir com isso. Então vamos começar a condicionar aos poucos o nosso cérebro. 3 horas e meia por dia de meditação? Não, 5 minutos por dia de meditação. Começar a falar eu consigo, não sei, para algumas pessoas dá certo, para outras não. Se você quer começar devagar, coloca a palavra ainda no final. Eu não consigo ainda, tá? Não espere estar pronto ou pronta, agora é o seu momento, tá? Então, responder as perguntas, responder esses questionamentos internos, responder tudo isso, né? Atender, ter uma atenção maior a nós, né? Pro interno, pro que a gente está sentindo, pro que a gente está passando, é primordial. Depois a gente pensa no externo. Vamos organizar a nossa casa primeiro, tá bom? Então, nós estamos exatamente onde nós deveríamos estar, tá? Nossas escolhas, decisões com base nas nossas experiências, os nossos pré-conceitos, né? Então, hoje o que a gente falou? Falou sobre mindset, nossa forma de pensar, a tríade do equilíbrio, que é confiar, perceber, ter segurança emocional, como aumentar com nossa concentração com apenas 5 minutos por dia. Veja, foi um conteúdo muito incrível hoje. E amanhã a gente vai falar sobre como mudar minha vida para melhor se eu não sei nem por onde começar, tá? Então, na minha última postagem, eu vou fazer uma postagem agora, tanto no Face quanto no Insta. E aí eu vou pedir para vocês comentarem com uma palavra que mais te marcou de alguma forma, tá? Deixa eu só ver o que vocês comentaram aqui. Muito bem. Olha lá. A Amanda colocou um julgamento. Faz sentido também, né? Porque ele tava meio sério, então faz sentido. Aldenilson, boa noite. Tá, muito bem. Aldenilson, me chama no direct, manda uma mensagem pra gente conversar, tá bom? Pra gente melhorar isso daí, tá? Bom, eu acho que por hoje é isso. Foi muito bom estar com vocês hoje. Então, eu espero... Opa! Deixa eu só ver como que eu tiro. Bom, enfim.
O desafio aí é esse, tá? Eu espero que vocês estejam comigo sempre às 8 da noite. Então, sempre com conteúdo, com dicas, com troca de experiência e sempre buscando esse equilíbrio físico, espiritual e mental, tá bom? Então, eu espero vocês amanhã às 8 da noite para mais um encontro. Podem mandar comentários, sugestões, elogios ou críticas, tá bom? Mensagem no direct. E lá na minha última postagem, coloquem o que fez sentido para vocês no dia de hoje, tá bom? Um beijo e boa noite. Até amanhã. Tchau, tchau.